E hoje quem está aqui na nossa entrevista é um grande amigo nosso, é um prazer tê-lo aqui. Hoje é Dr. Koshiro Otani, médico do trabalho e médico sanitarista e pesquisador da Faculdade de Saúde Pública da USP, para falar sobre doenças respiratórias, cuidados e prevenção. Dr. Otani, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. É um prazer ter no nosso programa e falar sobre esse problema tão complicado que começa no inverno. Ronaldo, Otani, falando sobre esse assunto tão polêmico, agora com a partir de maio, por que nessa época favorece tanto o aparecimento de doenças respiratórias, doutor Otani? O inverno é uma estação gostosa, uma estação em que as pessoas se vestem melhor. Veja a Maiara como é que ela está bonita. É isso mesmo. Mas também muda muito o estilo de vida, os hábitos nossos. Nós tomamos menos banho, nós lavamos menos as mãos, nós bebemos menos água, porque o organismo exige menos água, né? Nós não transpiramos tanto como no verão, né? E nós ficamos fechados em casa, ou procuramos locais de aglomerações. E, além do mais, o inverno é uma estação seca. Sim. A umidade relativa do ar cai muito. Todas essas condições favorecem a disseminação de vírus, de bactérias e de fungos, causadores das doenças respiratórias. Pra você ter uma ideia, o aumento nos pronto-socorros é de 30% em média, é verdade, com relação às doenças respiratórias. Então, são essas principais causas, e todo ano nós temos isso. Um aumento das doenças, das infecções de vias aéreas superiores, como são ditas, não é verdade? A gente tem notado até mesmo, doutor Otani, que nas últimas décadas aí aumentou 10 vezes mais até o número de fatores de alérgicos. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Tem vários fatores. Um é o próprio aumento da poluição ambiental. Isso tem corroborado para que as grandes metrópoles, e aqui o ABCD, sim, assim como São Paulo, a grande São Paulo, ela tem um nível de poluição muito alto. Isso tem favorecido, né? Fora isto, são a própria condição em que nós estamos sendo levados à mudança de hábitos alimentares. Por exemplo, nós ingerimos muito pouco vitamina C. Essa geração atual, ela não ingere frutas. Não consome mesmo. Não, ela come muito carboidrato. Ela come muita massa, pães, pizza, né? Mas a gente raramente vê um jovem comendo fruta. E a vitamina C, ela tem um papel importante na nossa vida. Hoje as pessoas tomam muito refrigerante e pouco suco natural. Então, essas mudanças de hábitos alimentares, a falta de prática de exercício, vocês sabem que o exercício físico aumenta o estado imunológico da pessoa. E no inverno, a gente reduz também a prática de exercício. E o gozado que a gente, quando faz as pesquisas nas empresas, a gente tem falado isso constantemente no nosso programa, doutor Otani, é que 90% das pessoas, quando você realiza aquela pesquisa de vida saudável, não realiza exercício, são sedentárias. Verdade. O sedentarismo no Brasil é muito alto. E aí acarreta uma série de doenças, que quem faz exercício você consegue balancear um pouco melhor, né? Contribui também para... É mudança de hábito, falta de exercício é uma coisa... diminuição da defesa orgânica. Sim. Doutor, nós estamos falando bastante de doenças, e quais são as mais comuns nessa época? As mais comuns são aquelas que terminam em it. As it da vida. É um sufixo que significa inflamação. E aí vem desde meningite, bronquite, amidalite, sinusite, faringite e etc. É bem it mesmo. E essas inflamações, elas são causadas tanto por vírus, como bactérias, como por fungos. Aí é preciso chamar a atenção de dois segmentos da população mais vulneráveis. Os da terceira idade, e aí vamos chamar acima de 60 anos. Tá. A melhor idade, né, doutor? A melhor idade. É. E
A primeira infância, em particular até os 3 anos de idade, o primeiro ano de idade é uma situação em que deixa a criança muito vulnerável, porque o organismo ainda não teve contato com esses vírus, com as bactérias e com os fungos, e não adquiriu, portanto, a defesa que com o tempo o organismo adquire. Então essas duas faixas etárias, elas são importantíssimas. Então, na terceira idade, qual é a doença mais preocupante e que isso tem acarretado muitas mortes? É a gripe. Felizmente, com a vacina da gripe, da influenza, gripe, vírus da influenza, tem reduzido de uma maneira substancial o número de internação das pessoas idosas e, consequentemente, o número de mortes. Felizmente, essa campanha da vacina, que deve ser feita os 3 meses antes do inverno, para que ela possa adquirir a sua defesa, tem tido um sucesso muito grande. A imprensa tem ajudado, os dados estatísticos mostram a redução das internações, de forma que a gripe é o grande vilão e que a gente espera que com os anos a gente possa controlar. É preciso dizer às pessoas que todo ano é preciso vacinar contra a vacina, porque o vírus da influenza, ele é mutante. Sim. Ou seja, ele muda a cada ano. Tanto que para sair vacina se faz uma série de pesquisas e até demora, né? Pesquisa antes para dar o vírus, a vacina que tenha a maior proteção, a maior eficácia, né? Na infância, na primeira infância também ocorre essas gripes, mas sobretudo as infecções das vias aéreas superiores. Quando a gente fala vias aéreas superiores, significa os seios, as cavidades aqui da face, né, os seios, a orofaringe, a faringe e a amígdala. Essas infecções, elas maltratam muito as criancinhas, entope o nariz, né, dificulta a respiração, né, e faz com que favoreça o aparecimento de doenças mais sérias. Ok. Né? A principal causa de morte na terceira idade é pneumonia. Que coisa. Nessa época. E também na primeira infância são as broncopneumonias, né? Então essa faixa de etária, ela precisa de um cuidado especial dessas doenças. Doutora Tânia, quando você fala dessa família IT aí, que é todas essas rinite, as mais comuns são sinusite, renite e a asma. Asma. Eu acho que seria legal a gente até, como as pessoas têm mais esses sintomas, porque eu sou um alérgico. E renite para mim é uma coisa complicada agora no inverno. Exatamente. Renite é a doença mais frequente entre os alérgicos. É preciso lembrar que no inverno há uma proliferação dos ácaros. Os ácaros são extremamente alergênicos e o ácaro não gosta do sol. Que coisa. Nessa época para ele é propícia. Para ele é propícia. As casas ficam fechadas, os edredões, os cobertores ficam lá, não são expostos ao sol, por isso recomenda-se, nós vamos falar sobre a prevenção, mas recomenda-se que esses cobertores, esses edredões sejam expostos ao sol, né? Esperamos que tenha bastante sol, para que esses ácaros possam impedir a sua reprodução. Com o aumento dos ácaros, aumenta, consequentemente, a rinite. E a rinite favorece as crises de asma brônquica, que é uma doença crônica e que são desencadeadas por infecções, pela redução da temperatura, né? Então, nesta época, as rinites precisam ser tratadas adequadamente, né? Há desde vacinas, né, um pouco mais caras, há necessidade de constantemente hidratar a região, tanto por meio de ingestão de água, que é um outro problema, a gente bebe menos água disso. Sim. Né? No inverno a gente bebe menos água. Sua mas é menos, preciso bebe menos beber água. Quanto que se bebe de água?
A medida é ver a cor da urina, né? A urina ela tem que estar branca. Normalmente no inverno ela fica branca assim. Ok. Mas se perceber que ela já está um pouco amarela, recomenda-se tomar mais água, né? Quanto que é? Se é 2 litros, se é 1,5 litros, depende de cada pessoa, né? Mas a ingestão de líquido é fundamental, assim como a hidratação local, por meio de soro fisiológico, principalmente soro fisiológico, né? E o soro fisiológico pode ser preparado em casa, sem nenhum custo, sabe? Essa lavagem que o senhor fala até das vias nasais, tem gente que lava com a própria água do chuveiro. É aconselhável isso ou não? A água ideal é a água filtrada. Tá. Para evitar possível infecção. Okay. O ideal é que se ferva a água, espere esfriar, deixe numa temperatura morna, e para cada copo de água acrescente-se uma colherzinha de café de sal. Ok. Né? Para dar um gosto um pouco salgado. Isso se faz a limpeza por meio de técnicas simples. Você pode botar água e inspiração. Fazer a expiração para limpar o nariz. É como se a gente fosse, por exemplo, à praia no verão. Quando a gente sai do mar, a gente percebe que há uma limpeza no nariz, né? Sim. Que até limpa. É isso, essa sensação. Dá para preparar esse soro fisiológico em casa sem gasto de dinheiro. Então, ferver a água, esperar amornar e acrescentar uma pitada de sal. O suficiente para deixar um pouco salgadinho e promover a limpeza. Criança não sabe fazer isso, aí usa-se os conta-gotas, né, com frequência no nariz para hidratar. Isso ajuda a desentupir o nariz. Eu não recomendo o uso de remédio com vasoconstritor. Esses vasoconstritores, eles acabam viciando, causando uma certa dependência. É um alívio imediato, mas depois... Alívio. Em criança, em particular, não se deve usar, a não ser sob orientação médica. O soro fisiológico não tem problema. Pode usar à vontade, pode pingar à vontade nas narinas, que isso é bastante saudável e provoca a hidratação necessária decorrente da diminuição da umidade relativa do ar e decorrente também da falta de ingestão de água. Nessa linha de raciocínio, aí as pessoas confundem resfriado e gripe. Até para a gente encerrar esse bloco, o que o senhor tem a dizer sobre resfriado e gripe? Porque a pessoa fala, estou resfriado, e aí não cuida, então estou com gripe. Gripe é o estado mais grave. A pessoa pode ter febre, calafrios, dores musculares, uma secreção nasal amarelada, dor de cabeça, mal-estar. Isso é causada pelo vírus da influenza. O resfriado já é uma doença causada por um vírus em que os sintomas são mais amenos. Há uma coriza esbranquiçada, há um mal-estar, a febre não é tão alta, as dores musculares são menos e é uma doença, como a gripe também é autolimitada, que dura menos, né? É questão de 72 horas, são suficientes para aliviar os sintomas. Mas eu lembro que tanto a gripe como o resfriado, os resfriados, constituem a porta de entrada das infecções mais graves. Se de um lado a gripe e o resfriado reduz a defesa orgânica, ela favorece o aparecimento das pneumonias, das otites, da inflamação do ouvido, eventualmente meningite, desencadeamento de asma. Então é preciso tomar cuidado. Com o resfriado não há vacina contra o resfriado, mas contra a gripe há e deve vacinar tanto as crianças como os da terceira idade e mesmo, se possível, os outros segmentos, quando tem vacina para vacinar toda a população. Bacana. Bom, no segundo bloco a gente vai falar sobre sintomas e tratamentos. A gente vai para um rápido intervalo e já voltamos já. Fica aí, não sai da sua telinha.